Receba com carinho para nos ministrar a palavra, pastor Benhur Lopes. Vamos recebê-lo. Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí alguém que está do seu lado, na direita ou na esquerda. Diga para ele: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. E depois que você fizer isso, você pode se assentar glorificando a Jesus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Quem sabe? Outra vez, vamos? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Estejam assentados, que Deus os abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer pela oportunidade. Nós estávamos esperando ouvir o nosso pastor. Ele pediu que nós continuássemos o assunto de domingo à noite. Então, quantos querem ouvir um pouco mais? Diga: eu quero. Graças a Deus. Então vamos lá, mas aproveite esse tempo para que você possa derramar o seu coração na presença de Deus. O cenáculo com Deus é uma reunião de intimidade, de adoração, de aproximação. Nós também estamos simultaneamente em campanha. No final nós vamos estar orando por todos aqueles que estão em campanha. 12 semanas de clamor para 12 meses de vitória. E vamos estar orando e liberando uma palavra sobre o mês de abril de 2018. Amém? Você que veio, está em campanha, no final da oração, você também pode e deve estar no altar. Glória a Deus. Abra novamente o livro de Salmos, capítulo de número 8. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Versículos 4, 5 e 6. Salmos, capítulo de número 8, versículo 4, 5 e 6. Nesses três versículos, nós temos um resumo. Nesses três versículos, nós temos um resumo do propósito pelo qual o homem foi criado e por que o homem foi criado. Então, com isso em mente, você lê assim, versículos 4, 5 e 6. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Diga comigo: glória e honra o coroaste. Levante o rosto e grave uma frase bem simples. Quando você olha para a lua, você vê a beleza de Deus. Quando você olha para o sol, você vê o poder de Deus. Mas quando você olha para o espelho, você vê a glória e a honra de Deus. Okay. Versículo 6. Fazes
com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo de seus pés. Diga graças a Deus. Quem acompanhou, eu vou fazer, mas muito rápido, um resumo muito rápido. Estamos falando sobre intenção original versus autoridade espiritual. Não é a autoridade espiritual como governo, aquela que está sobre nós, mas é a autoridade espiritual que cada filho de Deus tem e recebeu de Deus, para que exerça domínio com abrangência, com autoridade, com posição, com determinação, com movimento de vitória, sujeitando tudo debaixo dos seus pés. Grave isso, sujeitando tudo debaixo dos seus pés e tendo autoridade e domínio sobre as obras das mãos de Deus. Deus criou o homem para essa magnitude, para essa manifestação. Iniciei dizendo que dentro das linhas teológicas que nós temos, uma que é vital para esses últimos dias da igreja, é o que nós chamamos de teologia progressiva revelada, ou a revelação, que nos leva a se mover a cada tempo, respeitando o movimento do reino de Deus, do corpo de Cristo, da igreja como um todo. E à medida que nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que estamos sendo atualizados a cada tempo, para entender a cada tempo o que Paulo escreve, quando ele escreve aos Romanos, por exemplo, capítulo 1, versículo 17, que nós vamos vivendo de fé em fé, nós vamos nos relacionando com Deus de fé em fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Hebreus 11, 6, carta de Paulo aos Romanos 10 e 17, a fé vem pelo conhecimento e por ouvir a palavra. Paulo está dizendo que nós vamos nos movendo de palavra em palavra, de fé em fé. Claro que num culto sintetizado, eu não consigo teologizar tudo. Então, bem-aventurados que estão vindo ao IBAD. Então, se ele está dizendo de fé em fé, ele está dizendo que nós nos movemos de palavra em palavra. E qual é a manifestação dessa palavra? De glória. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz que revelando, manifestando, agora com o rosto descoberto e manifestando a Cristo, nós vamos vivendo de glória em glória. De glória em glória. Significa que a fé de ontem e a glória de ontem não vai mover a realidade de hoje. Nós precisamos de um entendimento, de um discernimento, de uma manifestação, de uma revelação. A cada tempo a sua glória revelada. Até aqui tudo bem? Nós estamos falando daquilo que as palavras são puro e integral. Teologia bíblica revelada, teologia pura e teologia integral. O que difere do que eu aprendi até aqui? Quando você se move pela teologia revelada e você respeita a glória de cada tempo, você não é influenciado por usos e costumes, você não é influenciado por denominação, você não é influenciado por religião, você não é influenciado por tempos. Tempos e tempos, essa é a diferença. Porque nós nos movemos, aqueles que se movem escravos, por exemplo, só da denominação e de um sistema tradicional, eles desenvolvem uma estrutura religiosa que, por exemplo, chega um determinado momento que os nossos filhos não conseguem frequentar esse espaço. Então, para cada tempo, a sua revelação. E o corpo de Cristo tem movimentações diferentes. Presta atenção, ó. O corpo tem movimentações diferentes, não tem? A boca está falando, a perna cruzou, o pé está aqui, o outro está lá embaixo, a perna está aqui, mas tudo é o corpo, não é? Enquanto nós estamos aqui, existem movimentações no corpo de Cristo que você não tem ideia que está acontecendo agora. E não são menos corpo, são corpo. Simplesmente se movem, mãos mexendo, olhos, boca falando, rosto, perna. O corpo tem movimentações diferentes. Com o que você trabalha? Eu trabalho com obra social. Mas não tem escola teológica na sua igreja? Não importa. Se a movimentação é para a obra social, é a movimentação do corpo.
É a movimentação do corpo. No que você se baseia? Eu me baseio no louvor e na adoração. Mas não tem uma palavra firme, não tem um contexto de formação e uma escola de consolidação. Olha, a gente está seguindo bem. Não podemos condenar, é uma movimentação. E a gente tem que respeitar a movimentação do corpo. Somos diferentes, mas todos edificando o propósito que é a igreja de Deus. Até aí tudo bem? À medida que nós avançamos pela revelação da palavra de Deus, nós vamos entendendo o tempo, o propósito, a vontade, a verdade, enfim. Então, qual é a proposta dessa mensagem? Trazer luz à sua mente de que eu e você fomos criados com um propósito, com um porquê, e Deus nos deu algo específico, dentro de um equilíbrio divino, dentro de uma ordem divina que Deus estabeleceu. Quando nós quebramos ou quando nós negligenciamos essa ordem, nós deixamos de fluir plenamente na nossa relação com Deus. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Ok, muito bem. Deus estabeleceu uma ordem divina. Foi um dos outros pontos que nós trabalhamos no domingo. Deus estabeleceu uma ordem de vida. Quando essa ordem de vida divina muda, compromete-se o fluir do propósito de Deus. E o diabo sabe muito bem disso. Foi exatamente no ponto quando, por exemplo, Deus estabelece o homem para o governo, mas essa ordem divina é mudada ou negligenciada. Porque quando o homem assume a sua postura de homem, governo e sacerdócio, quando o homem assumir o seu lugar, a mulher vai assumir o seu lugar, os filhos vão assumir o seu lugar, e tudo mais à sua volta vão ter que entender que há um domínio, há uma autoridade que veio de Deus, agindo na vida daquele homem. Quando a ordem divina está quebrada, o fluir está comprometido. Também falamos sobre isso de forma bem resumida. Ainda assim, quando é que nós sabemos que estamos fluindo com autoridade no propósito que Deus estabeleceu para nós? Quando nós estamos ocupando a jurisdição que Deus estabeleceu para nós. Jurisdição, espaço de manifestação do propósito. Quando você está dentro da jurisdição, você está dentro da legalidade. Então, se você assume a jurisdição de homem, pai e governo, porque você está no lugar da sua jurisdição, você terá autoridade. Quando você sai desse espaço, você não tem autoridade. A quebra do fluxo é transferir autoridade para quem não de direito. Aí foi quando nós pontuamos que quando o homem negligencia sua autoridade, transfere para a mulher, transfere para os filhos, transfere para o avô, transfere para um tio, transfere para um empregado na casa, ele perde a sua autoridade, porque comprometeu o fluxo de como Deus estabeleceu. Todas as vezes que nós ocupamos um espaço de jurisdição que não é o que Deus determinou para nós, nós não teremos autoridade para fluir ali, e para crescer, e para expandir, para avançar ali. Quando nós estamos em um espaço de jurisdição equivocado, errado, que não deveríamos ocupar, duas coisas no mundo espiritual acontecem. Primeiro, Deus não reconhece você. Segundo, se Deus não lhe reconhece, nem os demônios lhe reconhecem. Primeiro, quando você ora, Deus não lhe ouve. Segundo, quando você ordena que os demônios saem, eles não saem. É simples assim. Qual é a sua jurisdição? O seu espaço como filho de Deus, como adorador, em santidade, de mãos dadas com a palavra, na profissão da sua fé, manifestando o seu caráter como homem, como mulher, como filho. Filhos que caminham baixo a maldição estão fora da jurisdição, porque quando a sua jurisdição é momentaneamente pequena, você consegue expandir a sua jurisdição quando você está sujeito a uma jurisdição debaixo de um governo, de uma autoridade maior. Filhos que ganham a independência por conta e risco e desprezam o governo de seus pais, nem Deus lhes reconhece, nem o diabo lhes reconhece. Porque isso vai tempo. Honra teu pai e a tua mãe. É teu espaço de jurisdição enquanto você está dentro da cobertura dele, até que Deus te estabelece como
como autoridade e jurisdição, aonde você se tornou o governo de uma casa, o governo de uma família. Sem o favor, sem a bênção, sem a cobertura, é assim que perecem pequenas igrejas, é assim que perecem pequenos ministérios, que se rebelam, não aceitam o governo e tentam sozinhos encarar uma realidade espiritual e não reconhecem que Deus já estabeleceu uma autoridade naquele território, Deus já deu uma jurisdição para alguém. E se você não tem aquela proporção de autoridade, então esse ministério precisa se sujeitar, ele precisa estar debaixo de uma cobertura e dizer assim: me cobre, me ajuda, me dá a direção, porque você só vai caminhar com autêntica autoridade debaixo de uma autêntica cobertura. Ou, se Deus te faz o governo, você precisa estar na jurisdição que é seu direito. Veja por que eu não teologizo demais e nem complexo, porque vai ficando profundo, mas basicamente é isso. Deus não reconhece alguém que está fora. Quando o homem foi criado, quanto de poder e autoridade que ele recebeu? Simples. O Salmo de número 8, versículo 6 diz: deu autonomia, autoridade, domínio, poder sobre as obras das suas mãos, e para sujeitar coisas debaixo dos seus pés. A autoridade de Adão era uma autoridade poderosa, e ele tinha influência sobre tudo à sua volta. O cosmos, o céu, a terra, o mar, os elementos, não importa. Agora, por que eu usei a expressão de Josué, capítulo 10, versículo 12? Só para você entender. Se Josué, um homem caído, por causa do pacto e do peso que havia sobre ele, caminhando por uma expressão muito mínima da autoridade delegada a Adão, ele consegue no momento de manifestar a glória de Deus e o propósito de Deus. Josué está no lugar, na hora, na jurisdição, recebeu a transferência, a cobertura, a autoridade, e ele diz: sol para, lua para, e parou. Se um homem debaixo do pacto consegue mudar a ordem dos astros, o que Adão não fazia na sua originalidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que Cristo resgatou na cruz, para mim e para a sua vida, trazer de volta essa autoridade. Oh meu Deus, tem alguém aí? Você entender isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Como é que eu descubro o meu espaço de jurisdição e o meu lugar de autoridade? Quando você reconhece o propósito de Deus para a sua vida, quando você responde à chamada de Deus, quando você está no lugar que Deus te estabeleceu, como empresário, como obreiro, como pai, como filho, como esposa, ali você tem autoridade para dizer aos demônios: saiam desta região agora, porque eu estou em cobertura sobre a minha casa, e sobre os meus filhos, e sobre esta igreja, e eles lhes serão sujeitos, e você pode colocá-los debaixo dos seus pés, dizendo: Deus, move as obras das tuas mãos, porque sou o seu filho. Levante a sua mão, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora. É isto que Deus está fazendo com você nesta casa, e não é desde domingo não. Nos últimos anos, Deus está te preparando para viver a autoridade que Deus estabeleceu para a sua vida. Só quem crê, aplauda Jesus e diga alguma coisa. Aleluia. Eu vou dizer em alto e bom tom, quem quiser e puder que ouça: o propósito de Deus esta semana de santificação é te revestir com total autoridade, com total autoridade. Quem quer pega essa palavra. Ei Deus, aleluia,
Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Livro de Salmos, capítulo de número 11. Uma folha que você virá do texto que nós lemos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um resumo rápido. Vamos avançar. Salmos, Salmo 11, ok? Quem encontrou aí? Muito bem, versículo 1. No Senhor confio. Como dizes a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Nos abrigamos nele. Um dia você chegou aqui, mas o laço do passarinho se rompeu e você voou para os braços de Deus, para o lugar seguro de Deus. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Agora o destaque é o verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, parafraseando o texto, se a ordem estabelecida por Deus for negligenciada, se os princípios de Deus forem negligenciados, se os fundamentos forem removidos, que poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justo? De uma forma sutil, na mente de algumas pessoas, e como os nossos vídeos são vistos por muita gente, na mente de muitos líderes e igrejas ao redor do mundo, negligenciou-se os fundamentos e a ordem estabelecida por Deus. Deixou de instigar, de motivar, de provocar o povo a assumir a sua postura de autoridade. Porque exige confronto. Existem circunstâncias que você tem que ser removido para o lugar e se encaixar de novo, porque está fora do fundamento. E se não há fundamento, o que pode fazer o justo? É aí que nós temos uma constante inversão de valores, que comprometeu a intenção original de Deus. É quase que uma substituição maligna, porque o diabo sabia que se ele comprometer fundamentos como, por exemplo, unção, fé, adoração, demonstração de espírito e poder, o que aconteceu em alguns casos, em algum tempo talvez? A unção substituída por carisma, simpatia. A fé substituída por otimismo. A adoração substituída por entretenimento. E a demonstração de espírito e poder substituída por palavras persuasivas, de sabedoria humana e de fundamento meramente humano. Deus está dizendo: eu criei este homem. E quando diz homem, ele diz homem e mulher. Ele nos cria com autoridade para sujeitar todas as coisas e dar ordem às obras das suas mãos. E Ele espera que o nosso fundamento esteja ali. Quando a gente negligencia isso, perdemos e comprometemos o fluir. Eu estava orando quando escrevi essa parte. Os fundamentos que Deus estabeleceu na intenção original foram sutilmente, em alguns casos sistematicamente removidos. As pessoas perderam o seu lugar e deixaram de reconhecer o seu espaço de atuação com autoridade. Adão, ele não foi feito com autoridade. Ele foi feito, estabelecido, plantado. E Deus disse: responda a esse espaço geográfico, dominando sobre eles. Quando ele respondeu ao propósito,
pelo qual ele foi colocado ali, ele recebeu autoridade. Não significa que quando você casa, naquele exato momento você como homem está investido de autoridade. Mas o primeiro momento que você abre a boca e diz assim: aqui em casa serviremos ao Senhor, vamos temer ao Senhor, estabelecendo o nosso princípio de adoração, nosso princípio de finanças, economia, ética, comportamento, relacionamento. Você começa a ter autoridade fluindo através de você. Aleluia. Diga graças a Deus. Vamos avançar. Quando o homem entende o propósito de Deus e aceita a sua responsabilidade, a autoridade naturalmente vai fluir sobre ele. E é aqui que o diabo entrou. Porque quando ele foi destituído do céu, e frisamos bem, com 1/3 dos anjos, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele é destituído, lançado. Ele é lançado com poder. Lucas capítulo 4, versículo 6. Todo este poder, todo este domínio, toda essa expressão, toda essa demonstração de força me foi dado, porque a mim me foi dado. A queda do homem, o pecado do homem, o erro do homem, o homem saindo da sua posição de adorador, de relacionamento com Deus, de quem estava com autoridade e domínio abaixo de Deus. O homem na terra era a autoridade manifestada de Deus, era uma reprodução de si mesmo. Deus falava consigo mesmo, a sua imagem e a sua semelhança, a autoridade estava nele. O diabo, quando é destituído, ele é lançado abaixo, com poder e influência sobre 1/3 dos anjos, mas ele não tinha autoridade, ele não tinha território, ele não tinha espaço, ele não tinha espaço geográfico de governo. E ele então observa o homem todo dia, na sua relação com Deus. E quando ele é destituído sem autoridade que vem de cima, ele agora se empenha em tirar a autoridade que estava no homem. E é aqui que nós vamos entrar num ponto muito interessante. O diabo observa, e ele confunde, ele engana. E a queda do homem dá a ele poder e autoridade. E é interessante que o diabo não pode fazer nada sozinho. O diabo não dá um tiro sozinho. Ele precisa de um homem para atirar. O diabo não bebe um copo de cachaça sozinho. Ele precisa de um homem para pegar e colocar na boca. O diabo não é capaz de fumar um cigarro sozinho. Ele precisa de um homem para acender esse cigarro e pôr na boca, para dizer assim: aí está o meu domínio, e aí está o meu território, aí está aonde eu estou agindo. Oh meu Deus do céu. Chega um homem aí escondidas de madrugada para falar com Jesus e diz: Nicodemos, e diz: como você faz isso? Que poder e que autoridade são essas? Ninguém pode fazer isso se Deus não lhe conceder. E ele diz: você tem que nascer de novo. Mas como pode um homem grande voltar para o ventre da sua mulher ou da sua mãe? Voltar para o ventre daquele que a gerou? Jesus está dizendo: você não está entendendo. Nascer de novo significa você precisa reclamar o seu direito de nacionalidade. Você precisa reclamar o seu direito de origem. Você precisa reclamar o seu direito. Aleluia. Quando é que o diabo sai? Quando é que os demônios saem? Quando você vai à presença de Deus e diz: me dá poder e autoridade de filho, de filho. Diga para alguém que está do seu lado: você tem que nascer de novo. Diga para ele: você tem que exigir o seu direito de nacionalidade. Diga: você é do Éden, do céu, a tua origem é Deus. Você não é uma mistura híbrida de raças. Você nasceu em Deus, no fôlego de Deus, das mãos de Deus. Diga alguma coisa. Ei,
você, eu, nós não vamos romper e não vamos chegar a lugar nenhum se a nossa movimentação não for debaixo da cobertura, da autoridade daquele que nos criou e nos gerou segundo seus fundamentos, porque sem fundamentos nada poderá fazer o justo. Perceba que o texto não diz: aquele que perder os fundamentos deixará de ser justo. O texto diz: é triste continuar justo sem ter o que fazer, porque os fundamentos se foram. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Vamos lá e a gente começa a terminar. O diabo tenta tirar do homem. O homem só pode se mover debaixo dessa ação e dessa cobertura. Glória a Deus. Aleluia. Encerrando, desde a queda de Lúcifer, ao longo do Antigo Testamento, você não vê ninguém expulsando demônios. Cuidado, o diabo veio com poder, mas sem autoridade. Toda demonstração de poder sem autoridade, sem jurisdição, é feitiçaria, é manipulação espiritual, usurpando-se de algo que não lhe foi dado, que Deus não lhe concedeu. Grave isso. Ao longo do Antigo Testamento você não encontra ninguém expulsando demônios. Desde a queda de Adão até Jesus, não houve um que pudesse confrontar o mundo espiritual com autoridade e poder sobre todas as obras, subjugando o mundo espiritual. Demônios não são expulsos, o mundo espiritual não está ativo, até que Cristo vem. Quando Cristo vem, Ele faz o caminho inverso. Adão, na primeira formação, diz a mulher: serás mulher, serás varoa. Com a queda, o seu nome permanece, mas a inclinação de Deus sobre Adão faz com que Adão diga: não serás mais só mulher, mas serás Eva. E sobre ela vai toda a esfera da dor, do peso e de todos os aspectos da queda. Quando Cristo vem na forma do segundo Adão, porque Deus está dizendo: eu não sou um Deus que me arrependo, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Oh meu Deus, aleluia. Jesus vem e faz o caminho inverso. Ele nasce por todas as ações humanas, o homem caído no pecado, porém sem pecado, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou até a forma de homem, para dar na cara de Satanás. Oh, aleluia, aleluia. Jesus não tinha poder, mas Ele recebeu o poder quando foi cheio do Espírito Santo. Ele recebe o poder. Jesus vai com poder, conquistando a autoridade, até o dia em que olham para Jesus e diz: que poder e que autoridade é essa que esse homem tem? Era o homem cheio do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. É o segundo Adão. Será que alguém me entende? Como que vai ser o segundo Adão, para mostrar como era o primeiro? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser agora Deus, mas se humilhou, mas se humilhou, mas se humilhou. Adão simplesmente não conseguiu administrar o fato de que era a própria reprodução de Deus, e o diabo confunde. Mas o Adão vem de novo, e o segundo Adão vem, ele recebe o poder, conquista a autoridade, e quando ele vai na cruz, ele dá na cara de Satanás, dizendo: tudo aquilo que você tirou dos meus filhos, eu vou devolver para eles. O poder
autoridade, a honra. Fica de pé e fala alguma coisa. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Oh meu Deus, oh meu Deus. O propósito de Deus esta noite é lhe restituir a totalidade da autoridade. Nós vamos ouvir testemunho desta semana de consagração. Pastor, eu cheguei no meu trabalho e liberei uma palavra só. Foi demônio para tudo quanto é lado. Tudo que estava enrolado desenrolou. Tudo que estava amarrado se abriu. Tudo que estava preso caiu por terra. Tem gente aqui esta noite que ainda esta noite, antes de dar meia-noite, tu vais liberar uma palavra sobre a tua casa e tu vais ver a autoridade que tu tens. Quantos acreditam nesta palavra? Diga comigo: fé, unção, glória. Diga átrio, lugar santo, santo dos santos. Diga sinal, diga sinais, milagres, maravilhas. Eu vou falar de novo. Tem gente aqui esta noite que vai sair com sinais de Deus. Sinais. O que é um sinal? É uma coisa relativamente pequena, mas ela está marcando algo. Ela está dizendo: vai acontecer. Algumas pessoas vieram aqui esta noite por causa de um sinal. Deus vai te dar um sinal nesta causa. Deus vai te dar um sinal na sua família. Deus vai te dar um sinal nesse seu relacionamento. Deus vai te dar um sinal nesse processo que está travado na mesa do juiz. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Tem gente que vai sair daqui com um sinal, mas tem gente que vai sair daqui já com um milagre. Quem é? Quem crê nesta palavra? Que vai sair com milagre, com milagre, com a porta aberta, com o movimento de Deus. Agora, algumas pessoas entraram aqui esta noite não só pelo sinal e pelo milagre, mas pelas maravilhas. Pelas maravilhas. É o extra de Deus para a sua vida. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Oh meu Pai. Eu vou te liberar uma palavra, e debaixo dessa palavra é que você vai pensar, então você vai vir ao altar. Ok? Diga comigo: graças a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Conhecidíssimo. Não vos conformeis. Parafraseando, o léxico do grego, ele dá várias linhas, palavra por palavra, dentro da opção exegética do texto. Não aceite, não conceba, não precisa digerir, não precisa fazer ninho na sua cabeça. Não aceite. O modelo, a forma, o padrão, o estereotipo, o mundo, como o mundo está determinando sobre você. O que eu preciso fazer? Eu já parafraseando o texto e aplicando. Enquanto você não transformar sua mente, você sempre repetirá a queda. Enquanto transformai-vos, nascer de novo, posicionamento, pela renovação da vossa mente. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Oh, eu sou filho, não sou. Quando você diz que uma pessoa não é filho, bastardo. Eu sou filho. Eu sou bastardo espiritual. Podem
tem misturado muitas raças aqui, mas a minha origem é o céu. A minha origem é Deus. Quando não mudamos a mente, reproduzimos a queda todo dia. Distante de Deus, distante de Deus, distante de Deus, distante, 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 distante. A mente não mudou? Reprodução da queda, distante de Deus todo dia. Mudança de mente, porque Ele arrancou a cédula de dívida e tudo o que havia contra mim, e cravou na cruz do Calvário, e deles triunfou sobre todos os demônios, e me deu autoridade e domínio sobre as obras das suas mãos, para subjugar tudo debaixo dos meus pés. Essa é a autoridade, essa é a autoridade, essa é a autoridade que Deus vai te dar de volta. Coloque as duas mãos no coração. Feche os teus olhos. Quantos de vocês estão cansados de repetir as mesmas coisas? Pastor, estou nesse vale de novo. Pastor, de novo. Prostrado de novo. Desanimado de novo. Confuso, em conflito, inseguro. Eu não sei para onde eu vou. Estou aqui de novo. Quando você não renova a sua mente, você repete a queda. Queda, cai, 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 cai na fé, apostatando-se da fé, cai na fé, cai na esperança, cai nos sonhos, abandona, abandona. E o diabo diz: sai daí, deixa eu governar você. E ele te escraviza, te escraviza. Oh meu Deus, seja qual for o nível de enfrentamento espiritual que você está vivendo, a pergunta é uma só. Pronto, a pergunta é uma só: quantos estão cansados de repetir e querem esta noite experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós? Coloque as duas mãos no coração e diga: Espírito Santo, me dá um sinal. Esta noite, só um sinal. Toca a minha mente. Toca a minha mente. Toca o meu coração. Abraça-me agora. A tua presença é o meu sinal. É o meu sinal. E vai comigo agora, diante do altar. Esse meu gesto vai declarar: a autoridade está comigo. A autoridade está comigo. A vontade de Deus, o propósito de Deus. Vai deixando o seu lugar. Pastor, eu não quero mais repetir as mesmas coisas. Eu não quero mais discutir em casa desse jeito. Eu não quero mais esse enfrentamento financeiro. Eu não quero mais esse desgaste espiritual. Eu não quero mais discutir com os meus filhos. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração.
Em nome de Jesus, levante as duas mãos lá em cima. Levante as duas mãos lá em cima. Se você está na campanha do mês de abril, pode vir ao altar também. Levante as duas mãos lá em cima. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esta é uma noite de restituição da autoridade que Deus te entregou no espaço, no lugar aonde Ele te plantou. Eu libero uma palavra sobre a sua vida agora. Todas as barreiras, todas as barreiras, todas as muralhas, todas as montanhas que pareciam intransponíveis, comece a vencê-las agora, 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 agora. Tudo aquilo que te impedia, tudo aquilo que te impedia, agora avança, 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 avança. Agora, 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 agora. Comece a ver o livramento de Deus. Agora comece a ver o livramento de Deus. Agora, agora, agora. Comece a ouvir, comece a ouvir a palavra de vitória que está chegando. Agora, 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 agora.